Ortodoxia de Gilbert Keith Chesterton. Quinta parte. Narração de Ricardo Pérez Bueno. Capítulo 6. Paradoxos do cristianismo. O verdadeiro problema com este nosso mundo não é que se trata de um mundo sem razão, nem tampouco de um mundo razoável. O tipo mais comum de problema é que se trata de um mundo quase razoável, mas não totalmente. A vida não é um ilogismo, todavia é uma cilada para os lógicos. Parece simplesmente um pouco mais matemática e regular do que é. Sua exatidão é óbvia, mas sua inexatidão está escondida. Sua loucura está à espreita. Vou dar um exemplo grosseiro do que quero dizer. Suponhamos que alguma criatura matemática proveniente da Lua examinasse o corpo humano. Ela imediatamente veria que o fato essencial nesse caso é que o corpo é duplicado. Um homem contém dois homens, um à direita que se parece exatamente com o outro à esquerda. Depois de notar que há um braço do lado direito e outro do lado esquerdo, uma perna à direita e outra à esquerda, ela poderia ir adiante e ainda encontrar de cada lado o mesmo número de dedos nas mãos, o mesmo número de dedos nos pés, olhos geminados, orelhas geminadas, narinas geminadas e até lobos do cérebro geminados. No mínimo, ela tomaria o fato como lei, e depois, quando encontrasse um coração de um lado, ela deduziria a presença de outro coração do outro lado. E exatamente nesse momento, no ponto em que se sentisse mais segura de estar certa, ela estaria errada. É esse silencioso desvio milimétrico da precisão que constitui o elemento misterioso presente em tudo. Parece uma espécie de traição secreta do universo. Uma maçã ou uma laranja é redonda o suficiente para ser chamada de redonda e, no entanto, no fim das contas, não é redonda. A própria Terra tem a forma de uma laranja para induzir algum simples astrônomo a chamá-la de globo. Em inglês dizemos uma lâmina de grama, em alusão à lâmina de uma espada, porque ambas têm uma extremidade pontuda. Mas não é bem assim. Em todas as coisas, em toda parte, existe o elemento do misterioso e do incalculável. Ele foge aos racionalistas, mas só escapa no último momento. Da grande curvatura da Terra, alguém poderia facilmente inferir que cada centímetro dela apresentasse a mesma curva. Pareceria racional que, assim como um ser humano tem um cérebro de ambos os lados, ele devesse ter um coração dos dois lados. Todavia, os cientistas ainda estão organizando expedições para descobrir o Polo Norte, porque eles gostam tanto de paisagens planas. Os cientistas estão organizando expedições para descobrir o coração do ser humano. E quando tentam descobri-lo, geralmente procuram do lado errado. Ora, a verdadeira percepção ou inspiração é mais bem testada quando se observa se ela detecta essas malformações ou surpresas ocultas. Se o nosso matemático da Lua visse dois braços e duas orelhas, ele poderia deduzir as duas omoplatas e as duas metades do cérebro. Mas se ele adivinhasse que o coração do homem estava no lugar certo, então eu deveria chamá-lo de algo mais que um matemático. Ora, essa é exatamente a reivindicação que venho fazendo para o cristianismo. Não simplesmente que ele deduz verdades lógicas, mas que quando de repente se torna ilógico, ele encontrou, por assim dizer, uma verdade ilógica. Ele não apenas acerta em relação às coisas, mas também erra, se assim se pode dizer, exatamente onde as coisas saem erradas. Seu plano se adapta às irregularidades ocultas e espera o inesperado. E simplesmente no que se refere à verdade sutil.
Admite que o homem tem duas mãos, mas não admite, embora todos os modernistas lamentem o fato, a dedução óbvia de que tenha dois corações. Meu único propósito neste capítulo é mostrar isso. Mostrar que quando sentimos a existência de algo estranho na teologia cristã, geralmente vamos descobrir que existe algo estranho na verdade. Eu aludi a uma frase absurda que afirmava que não se pode crer neste ou naquele credo em nossa época. É claro que se pode acreditar em qualquer coisa em qualquer época, mas embora pareça estranho, há de fato um sentido em que um credo, quando digno de alguma crença, pode ser abraçado mais firmemente numa sociedade complexa do que numa simples. Se um homem julgar que o cristianismo é verdadeiro em Birmingham, ele realmente tem razões mais claras para ter fé do que se o tivesse julgado verdadeiro em Mércia. Pois quanto mais complicada parecer a coincidência, tanto menos ela pode ser uma coincidência. Se caíssem flocos de neve na forma, digamos, do coração de Midlothian, poderia ser um acidente. Mas se caíssem flocos de neve com a forma exata do labirinto de Hampton Court, acho que se poderia chamar isso de milagre. Nota de rodapé. Midlothian, condado escocês. A expressão coração de Midlothian refere-se a seu brasão. Fim de nota de rodapé. É exatamente esse tipo de milagre que passei a perceber na filosofia do cristianismo. A complicação do nosso mundo moderno prova a verdade do credo mais perfeitamente do que qualquer um dos simples problemas das épocas de fé. Foi em Notting Hill e Battersea que comecei a ver que o cristianismo era verdadeiro. É por isso que a fé tem aquela elaboração de doutrinas e detalhes que tanto incomoda os que admiram o cristianismo sem acreditar nele. Quando alguém abraça uma crença, essa pessoa se sente orgulhosa de sua complexidade, como os cientistas se sentem orgulhosos da complexidade da ciência. O fato mostra como ela é rica em descobertas. Se a crença simplesmente está certa, é um elogio dizer que ela é elaborada. Uma vareta poderia encaixar-se perfeitamente num buraco ou uma pedra num vão por mero acaso, mas uma chave e uma fechadura são ambas complexas. E se uma chave se encaixa numa fechadura, você sabe que se trata da chave certa. Mas essa complicada exatidão da coisa dificulta grandemente o que me proponho fazer agora. Descrever esse acúmulo de verdade. Fica muito difícil para um homem defender alguma coisa da qual ele está inteiramente convencido. É comparativamente fácil quando se está convencido em parte. Ele está convencido apenas em parte porque descobriu esta ou aquela prova da coisa e consegue explicá-la. Mas ninguém se sente realmente convencido acerca de uma teoria filosófica quando apenas descobre alguma coisa para prová-la. A pessoa fica realmente convencida quando descobre que tudo prova aquela teoria. E quanto mais numerosas forem as razões apontando para essa convicção, tanto mais confusa ela ficará se de repente for solicitada a resumi-las. Assim, se alguém perguntasse a um homem de inteligência comum, de supetão, por que você prefere a civilização à selvageria? Ele olharia desesperado ao redor, contemplando um objeto depois do outro, e só saberia responder vagamente: bem, existe essa estante de livros, e o carvão na caixa de carvão, e pianos, e a polícia. Toda a argumentação em defesa da civilização consiste no fato de que a argumentação em sua defesa é complexa. A civilização fez tantas coisas, mas essa mesma multiplicidade de provas que deveria tornar a resposta irrefutável, torna-a impossível. Portanto, toda convicção completa está envolvida numa espécie de desamparo. A crença é tão enorme
que se exige muito tempo para colocá-la em ação. Essa hesitação, muito estranhamente, surge sobretudo de uma indiferença acerca do ponto onde se deveria começar. Todas essas estradas conduzem a Roma, e isso é uma razão que explica por que muitos nunca chegam lá. No caso desta defesa da convicção cristã, confesso que eu tanto poderia começar a discussão com uma coisa quanto com outra. Poderia começar com um nabo ou um táxi. Mas, se eu tiver de ter o mínimo de cuidado para esclarecer o que quero dizer, será mais sensato, na minha opinião, continuar os argumentos gerais do último capítulo, que tinha como objetivo insistir na primeira dessas coincidências, ou melhor, ratificações místicas. Tudo o que eu até então ouvira sobre a teologia cristã me alienara dela. Eu era pagão aos 12 anos de idade e um perfeito agnóstico aos 16. E não posso entender ninguém que ultrapasse os 17 anos sem ter se feito uma pergunta tão simples. Eu retive, de fato, uma obscura reverência por uma deidade cósmica e um grande interesse histórico pelo fundador do cristianismo. Mas certamente o via como um homem, embora talvez achasse que mesmo sob esse aspecto ele levasse vantagem sobre alguns de seus críticos modernos. Li a literatura cética e científica do meu tempo, tudo nesse campo, pelo menos tudo que pude encontrar em língua inglesa ao alcance de minhas mãos. E não li mais nada, quero dizer, mais nada de qualquer outro cunho filosófico. As obras sensacionalistas que também li pertenciam de fato a uma tradição heróica e sadia do cristianismo. Mas eu não sabia disso naquele tempo. Nunca li uma linha de apologética cristã. Leio o menos possível disso atualmente. Foram Huxley, Herbert Spencer e Brodlabb que me trouxeram de volta à teologia ortodoxa. Eles me semearam na mente as primeiras fortes dúvidas da dúvida. Nossas avós estavam muito certas quando diziam que Tom Paine e os livres pensadores perturbavam a cabeça. Perturbavam mesmo. Perturbaram a minha de um modo horrível. O nacionalista me fez perguntar se a razão tinha alguma utilidade na qualquer. E quando terminei Herbert Spencer, eu já fora tão longe que duvidei pela primeira vez na vida se a evolução havia sequer acontecido. Quando depus a última das palestras ateias do coronel Ingersoll, irrompeu o terrível pensamento: tu quase me persuadiste a ser cristão. E eu o era de um modo desesperado. Esse estranho efeito dos grandes agnósticos despertando dúvidas mais profundas do que aquelas que eles mesmos alimentavam, poderia ser ilustrado de muitas maneiras. Tomo apenas uma. À medida que eu lia e relia todas as explicações não cristãs ou anticristãs da fé, de Huxley a Brodlabb, uma lenta e terrível impressão se formava, gradativa, mas graficamente em minha cabeça. A impressão de que o cristianismo deve ser maximamente extraordinário. Pois ele, no meu modo de entender, não só tinha os vícios mais ardentes, mas aparentemente tinha um talento místico para combinar vícios que pareciam incompatíveis entre si. O cristianismo era atacado de todos os lados e por todas as razões contraditórias. Mal o nacionalista acabara de demonstrar que ele pendia demais para o Oriente, outro demonstrava com igual clareza que ele pendia demais para o Ocidente. Mal a minha indignação se arrefecera diante de sua configuração quadrada, angular e agressiva, minha atenção era novamente chamada para observar e condenar sua irritante natureza redonda e sensual. Caso algum leitor não tenha percebido aquilo de que estou falando, vou dar aleatoriamente os exemplos de que me lembro para ilustrar a contradição interna
dos ataques dos céticos. Apresento 4 ou 5 casos, tenho mais 50. Assim, por exemplo, eu me comovia muito com o eloquente ataque contra o cristianismo pelo seu pessimismo desumano, pois eu pensava e ainda penso que o pessimismo sincero é o pecado que não tem perdão. O pessimismo insincero é um refinamento social mais agradável que desagradável. E felizmente quase todo pessimismo é insincero. Mas se o cristianismo era, como essas pessoas diziam, algo puramente pessimista que se opunha à vida, então eu estava perfeitamente preparado para explodir a Catedral de São Paulo em Londres. O fato, porém, extraordinário era o seguinte: eles me provavam no capítulo 1, para minha plena satisfação, que o cristianismo era demasiado pessimista. E depois, no capítulo 2, começavam a me provar que ele era, em grande parte, otimista demais. Uma acusação contra o cristianismo dizia que ele, com suas mórbidas lágrimas e terrores, impedia que os homens buscassem a alegria e a liberdade no seio da natureza. Mas outra acusação era que ele confortava os homens com uma providência fictícia e os situava num mundo cor-de-rosa e branco. Um grande agnóstico perguntava por que a natureza não era suficientemente bonita e por que era difícil ser livre. Outro grande agnóstico objetava que o otimismo cristão, o manto de faz de conta tecido por mãos piedosas, escondia de nós o fato de que a natureza era feia e era impossível ela ser livre. Um racionalista mal terminara de chamar o cristianismo de pesadelo e outro já começava a chamá-lo de falso paraíso. Isso me intrigava. As acusações pareciam inconsistentes. O cristianismo não podia ser ao mesmo tempo a máscara negra de um mundo branco e também a máscara branca de um mundo negro. A condição do cristão no mundo não podia ser ao mesmo tempo tão confortável que era uma covardia agarrar-se a ela e tão desconfortável que era uma loucura suportá-la. Se o cristianismo falsificava a visão humana, devia falsificá-la de um jeito ou de outro. Ele não podia usar óculos que eram verdes e também cor-de-rosa. Eu saboreei com alegria enorme, como fizeram todos os jovens daquela época, os sarcásticos insultos desferidos por Swinburne contra a insipidez do credo. Tu conquistaste, ó pálido Galileu, o mundo com teu hálito assumiu a cor cinza. Nota de rodapé. Thou hast conquered, O pale Galilean, the world has grown grey with thy breath. Fim de nota de rodapé. Mas quando eu li as explicações do paganismo dadas pelo mesmo poeta, como por exemplo em Atalanta, concluí que possivelmente antes de o Galileu respirar sobre ele, o mundo era ainda mais cinza. De fato, o poeta defendia em abstrato que a vida em si era negra como o breu. Mesmo assim, o cristianismo de algum modo a obscurecera. O mesmo homem que acusava o cristianismo de pessimismo era ele também um pessimista. Achei que deveria haver algo de errado nisso. E por um louco instante passou-me pela cabeça que os melhores juízes para julgar a relação da religião com a felicidade talvez não fossem aqueles que, segundo seus próprios relatos, não tinham nenhuma coisa nem outra. Deve-se entender que não fui precipitado ao concluir que as acusações eram falsas ou os acusadores eram tolos. Simplesmente deduzi que o cristianismo devia ser algo até mais estranho e mais perverso do que eles imaginavam. Uma coisa poderia ter esses dois vícios contraditórios, mas nesse caso deveria ser uma coisa bastante esquisita. Um homem poderia ser gordo demais num ponto e magro demais em outro,
mas ele seria uma figura estranha. A essa altura, os meus pensamentos concentravam-se apenas na figura estranha da religião cristã. Eu não negava a existência de nenhuma figura estranha na mente racionalista. Aqui está outro argumento da mesma natureza. Eu senti que um forte argumento contra o cristianismo residia na acusação de que existe algo de tímido, monástico e pouco viril envolvendo tudo o que é chamado de cristão, especialmente em sua atitude perante a resistência e a luta. Os grandes céticos do século XIX eram muito viris. Bradlaugh, de um modo expansivo, Huxley, de um modo reticente, foram sem dúvida homens. Numa comparação, parecia-me claro que havia algo de fraco e por demais paciente envolvendo os conselhos cristãos. O paradoxo do evangelho sobre a outra face, o fato de os sacerdotes jamais lutarem, uma centena de coisas tornava plausível a acusação de que o cristianismo era uma tentativa de fazer o homem parecer-se demais com a ovelha. E isso e acreditei. E se não tivesse lido nada em contrário, teria continuado acreditando. Mas li algo muito diferente. Passei à página seguinte do meu manual agnóstico e meu cérebro ficou de cabeça para baixo. Agora descobria que tinha de odiar o cristianismo não por ele lutar pouco demais, mas por sua luta excessiva. Parecia que o cristianismo era a matriz de todas as guerras. Ele inundara o mundo de sangue. Eu ficara absolutamente zangado com o cristão porque ele nunca se zangava. E agora pedia-me que me zangasse com ele porque sua raiva tinha sido o maior e mais horrível fenômeno da história humana, porque sua raiva ensopara a terra e obscurecera o sol. As mesmas pessoas que censuravam o cristianismo pela brandura e não resistência dos seus mosteiros também o censuravam pela violência e pelo valor das cruzadas. Foi por culpa do pobre e velho cristianismo, de um jeito ou de outro, que Eduardo Confessor não quis lutar, ao passo que Ricardo Coração de Leão o fez. Os quáqueres, diziam-nos, eram os únicos cristãos típicos. E, no entanto, os massacres de Cromwell e Elva eram típicos crimes cristãos. O que poderia significar tudo isso? O que era esse cristianismo que sempre proibia a guerra e sempre produzia guerras? Qual poderia ser a natureza dessa coisa que se podia xingar, primeiro, porque não lutava e segundo, porque estava sempre lutando? Em que mundo enigmático nascer esse monstruoso assassinato e essa monstruosa brandura? A configuração do cristianismo assumia uma figura mais estranha a cada instante. Apresento um terceiro argumento, o mais estranho de todos, porque envolve a única verdadeira objeção à fé. A única objeção real à religião cristã é simplesmente que ela é uma única religião. O mundo é um lugar amplo, cheio de tipos de pessoas muito diferentes. O cristianismo, alguém poderia razoavelmente dizer, é uma única coisa que se limita a uma única espécie de gente. Começou na Palestina e praticamente parou com a Europa. Eu me sentia devidamente impressionado com esse argumento na juventude e muitas vezes me sentia atraído para a doutrina frequentemente pregada pelas sociedades éticas. Isto é, a doutrina de que existe uma única grande igreja inconsciente de toda a humanidade, estruturada sobre a onipresença da consciência humana. Os credos diziam dividem os homens, mas pelo menos as doutrinas morais os uniram. A alma pode buscar as terras e épocas mais estranhas e remotas, e lá ainda encontra o senso comum ético essencial. Ela poderia encontrar Confúcio debaixo de árvores orientais, e ele estaria escrevendo não furtarás. Ela poderia decifrar o mais obscuro hieróglifo no mais primitivo deserto, e o significado decifrado seria: as crianças devem dizer a verdade.
Eu acreditava nessa doutrina da fraternidade de todos os homens na posse do senso moral. E ainda acredito nisso, junto com outras coisas. E ficava totalmente aborrecido com o cristianismo por sugerir, segundo eu imaginava, que épocas inteiras de seres humanos haviam sido totalmente privados dessa luz da justiça e da razão. Mas depois eu descobri uma coisa assombrosa. Descobri que as mesmas pessoas que diziam que a humanidade era uma única igreja de Platão e Emerson também diziam que a moralidade havia mudado totalmente e o que era certo numa época era errado em outra. Se eu pedisse, digamos, um altar, diziam-me que não precisava disso, pois os homens, nossos irmãos, proferiam claros oráculos e um único credo em seus costumes e ideais universais. Mas se eu discretamente insistisse que um dos costumes universais dos homens era ter um altar, então os meus agnósticos professores assumiam uma posição diametralmente oposta e me diziam que os homens sempre haviam vivido nas trevas com superstições de selvagens. Eu descobri que era seu escárnio diário contra o cristianismo dizer que ele era a luz de um único povo e deixar a todos os outros morrerem nas trevas. Mas eu também descobri que era sua especial vanglória dizer que a ciência e o progresso eram descobertas de um único povo e todos os outros povos haviam perecido nas trevas. Seu principal insulto ao cristianismo era de fato sua principal vanglória. E parecia haver uma estranha injustiça envolvendo toda a sua relativa insistência nas duas coisas. Quando se tratava de algum agnóstico ou pagão, devíamos lembrar-nos de que todos os homens tinham uma única religião. Quando se tratava de algum místico ou espiritualista, devíamos apenas considerar como eram absurdas as religiões que alguns homens acalentavam. Podíamos confiar na ética de Epiteto, porque a ética não mudava nunca. Não devíamos confiar na ética de Bossuet, porque a ética havia mudado. Ela mudava em 200 anos, mas não em 2000. O caso começou a ficar alarmante. Não parecia tanto que o cristianismo era suficientemente perverso a ponto de incluir qualquer vício, mas sim que qualquer pau era bom para bater nele. Como seria essa coisa assombrosa que as pessoas queriam tanto contradizer, a ponto de fazê-lo sem se importar em contradizer-se a si mesmas? Eu vi a mesma situação de todos os lados. Não posso dedicar mais espaço para discutir este caso em detalhes, mas para que ninguém suponha que escolhi injustamente 3 argumentos acidentais, vou mencionar brevemente mais alguns. Assim, certos céticos escreveram que o grande crime do cristianismo fora seu ataque contra a família. Ele arrastara as mulheres à solidão e contemplação do claustro, longe de sua casa e filhos. Mas em contrapartida, outros céticos, ligeiramente mais avançados, disseram que o grande crime do cristianismo foi obrigar-nos ao casamento e à constituição de uma família, que o cristianismo condenava as mulheres à escravidão de sua casa e filhos e lhes proibia a solidão e a contemplação. A acusação foi realmente invertida. Ou ainda certas frases das epístolas ou do ritual do casamento, na opinião de anticristãos, mostravam desprezo pelo intelecto da mulher. Mas descobri que os próprios anticristãos nutriam desprezo pelo intelecto feminino, pois sua grande chacota contra a igreja na Europa era que apenas mulheres a frequentavam. Ou então, o cristianismo era censurado por seus hábitos despojados e estéreis, pelo burel e as ervilhas secas. Mas, no minuto seguinte, o cristianismo era censurado por sua pompa e ritualismo, seus templos de pórfiro e paramentos de ouro. Ele era ofendido por ser simples demais
e por ser demasiado colorido. De novo, o cristianismo sempre fora acusado de limitar em excesso a sexualidade, quando o malthusiano Bradlaugh descobriu que ele a limitava pouco demais. Ele é muitas vezes acusado ao mesmo tempo de afetada respeitabilidade e de extravagância religiosa. Entre as capas do mesmo panfleto ateu, eu vi a fé censurada por sua desunião. Um pensa uma coisa, outro pensa outra. E censurada também por sua união. E a diferença de opinião que preserva o mundo de sucumbir. Na mesma conversa, um livre pensador amigo meu censurava o cristianismo por desprezar os judeus. E depois ele mesmo o desprezava por ser judaico. Eu desejava ser muito justo naquela época e desejo ser muito justo agora. E não concluí que o ataque contra o cristianismo era todo errado. Só concluí que se ele estava errado, estava de fato muito errado. Esses hostis horrores talvez pudessem ser juntados numa única coisa, mas essa coisa devia ser muito estranha e solitária. Há homens que são avarentos e também perdulários, mas eles são raros. Há homens que são sensuais e também ascéticos, mas eles são raros. Mas se esse acúmulo de loucas contradições realmente existia, algo pacífico como um coacre e ao mesmo tempo sanguinolento, deslumbrante demais e sorrado demais, austero e no entanto pendendo absurdamente para a volúpia dos olhos, o inimigo das mulheres e seu insensato refúgio, um solene pessimista e um parvo otimista, se essa perversidade existia, então havia nela algo totalmente supremo e único. Pois eu não descobri em meus professores racionalistas nenhuma explicação dessa excepcional corrupção. O cristianismo, em termos teóricos, era aos olhos deles apenas um dos mitos e erros comuns dos mortais. Eles não me deram nenhuma chave dessa maldade distorcida e antinatural. Esse paradoxo do mal adquiria a estatura do sobrenatural. Era de fato tão sobrenatural como a infalibilidade do Papa. Uma instituição histórica que nunca deu certo é realmente um milagre praticamente tão grande quanto uma instituição que não pode dar errado. A única explicação que imediatamente me ocorria era que o cristianismo não provinha do céu, mas do inferno. Realmente, se Jesus de Nazaré não era o Cristo, ele devia ter sido o anticristo. Depois, numa hora de quietude, um estranho pensamento me ocorreu feito um raio. De repente me entrara na cabeça outra explicação. Suponhamos que ouvíssemos muita gente fazendo menções a um desconhecido. Suponhamos que ficássemos intrigados por ouvir alguns dizendo que ele era alto demais, outros baixo demais. Alguns faziam objeções à sua obesidade, outros lamentavam a sua magreza. Alguns o achavam escuro demais, outros louro demais. Uma explicação, como já se admitiu, seria que ele fosse uma figura estranha. Mas há outra explicação. Ele poderia ser a figura certa. Homens exageradamente altos poderiam achá-lo baixo. Homens demasiado baixos poderiam achá-lo alto. Velhos machões a caminho da corpulência poderiam considerá-lo fisicamente mal fornido. Velhos janotas a caminho da fraqueza poderiam sentir que ele se encorpara, excedendo as linhas minuciosas da elegância. Talvez os suecos, que têm o cabelo amarelo com uma espiga de milho, chamassem de pardo, ao passo que os negros o consideravam distintamente louro. Talvez em suma essa coisa extraordinária seja realmente a coisa ordinária. Pelo menos a coisa normal, o centro. Talvez no fim das contas o cristianismo fosse sadio e todos os seus críticos fossem loucos, de maneiras variadas. Eu testei essa ideia perguntando-me se havia em algum dos acusadores algo mórbido que pudesse explicar a acusação. E fiquei chocado ao descobrir que essa chave se encaixava na fechadura.
Por exemplo, era certamente estranho que o mundo moderno acusasse o cristianismo simultaneamente de austeridade física e de pompa artística. Mas era também estranho, muito estranho, que o próprio mundo moderno combinasse um luxo físico extremo com uma extrema ausência de pompa artística. O homem moderno achava as túnicas de Bagot exageradamente ricas e suas refeições exageradamente pobres. Mas também é verdade que o homem moderno era de fato uma exceção histórica. Homem nenhum antes jamais consumiu jantares tão elaborados, vestindo roupas tão feias. O homem moderno achava a igreja simples demais, exatamente onde a vida moderna era demasiado complexa. Ele achava a igreja esplendorosa demais, exatamente onde a vida moderna é demasiado esquálida. O homem que não gostava dos simples jejuns e das festas era louco por entrée. O homem que tinha aversão a vestimentas usava calças esquisitas. E certamente, se havia nisso alguma insensatez qualquer, ela estava nas calças, não na túnica de caimento discreto. Se havia alguma insensatez qualquer, ela estava nas extravagantes entrées, não no pão e no vinho. Examinei todos os casos e descobri que a chave até agora se encaixava. O fato de Swinburne ter se irritado com a infelicidade dos cristãos e depois mais ainda com a felicidade deles era fácil de explicar. Já não se tratava de uma complicação de enfermidades do cristianismo, mas de uma complicação de enfermidades de Swinburne. As limitações dos cristãos o aborreciam simplesmente porque ele era mais hedonista do que alguém sadio deveria ser. A fé cristã o aborrecia porque ele era mais pessimista do que alguém sadio deveria ser. Da mesma maneira, os malthusianos atacavam por instinto o cristianismo, não porque haja nele algo de anti-malthusiano, mas porque há algo anti-humano no malthusianismo. Apesar de tudo, eu sentia que não podia ser realmente verdade, que o cristianismo era simplesmente sensato e ocupava posição intermediária. De fato, havia nele um elemento de ênfase e até de delírio que justificava os secularistas em suas críticas superficiais. Talvez o cristianismo fosse prudente e passei a convencer-me de que ele era prudente, mas não do ponto de vista meramente mundano. Ele não era temperado e respeitável. Seus violentos cruzados e dóceis santos poderiam compensar-se uns aos outros. Todavia, os cruzados eram muito violentos e os santos muito dóceis além de qualquer decência. Ora, foi justamente nesse ponto da especulação que me lembrei dos meus pensamentos acerca do mártir e do suicida. Nessa questão sempre houvera a combinação de duas posições quase insanas que, no entanto, de algum modo eram equivalentes à sanidade. Esse caso era simplesmente mais uma contradição. E essa eu já descobrira que estava certa. Esse era exatamente um dos paradoxos nos quais os céticos encontraram o erro do credo. E nesse paradoxo eu constatava que o credo estava certo. Por mais loucamente que os cristãos pudessem amar o mártir ou odiar o suicida, eles nunca sentiram essas paixões mais loucamente do que eu as sentira muito antes de sonhar com o cristianismo. Então a parte mais difícil e interessante do processo mental se abriu e comecei a delinear vagamente essa ideia em meio de enormes pensamentos da nossa teologia. A ideia era aquela que eu havia esboçado no tocante ao otimismo e o pessimismo de que não queremos um amálgama de ambos, mas ambos no ponto máximo de sua energia, amor e ira, os dois inflamados. Aqui vou apenas delinear a ideia em relação à ética. Mas não preciso lembrar ao leitor que a ideia dessa combinação é de fato central na teologia ortodoxa. Pois a teologia ortodoxa tem insistido especialmente que Cristo não foi um ser separado de Deus e do homem, como um elfo,
nem tampouco um ser meio humano, meio não humano, como um centauro, mas as duas coisas ao mesmo tempo e as duas coisas de modo pleno, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Agora peço permissão para esboçar essa ideia como a descobrir. Todos os homens sensatos podem ver que a sensatez é uma espécie de equilíbrio, que alguém pode ser louco comendo demais ou louco comendo de menos. Surgiram de fato alguns modernos com vagas versões do progresso e da evolução, procurando destruir o meson ou equilíbrio de Aristóteles. Parecem sugerir que temos de morrer à míngua gradativamente ou então continuar consumindo refeições cada vez maiores todas as manhãs para todo sempre. Mas o grande truísmo do meson permanece válido para todos os homens pensantes, e aqueles modernos não abalaram nenhum equilíbrio, a não ser deles mesmos. Concedendo-se, porém, que todos temos de manter um equilíbrio, o verdadeiro interesse surge com a pergunta de como se pode mantê-lo. Esse foi o problema que o paganismo tentou resolver. Esse foi o problema que, na minha opinião, o cristianismo resolveu de um modo muito estranho. O paganismo declarou que a virtude estava em equilíbrio. O cristianismo declarou que ela estava em conflito, a colisão de duas paixões aparentemente opostas. É óbvio que elas não eram realmente inconsistentes, mas eram de tal natureza que ficava difícil sustentá-las ao mesmo tempo. Bem, sigamos por um momento a pista do mártir e do suicida e vamos analisar o caso da coragem. Nenhuma qualidade jamais confundiu tantos miolos de sábios meramente racionais, complicando-lhes as definições. A coragem é quase uma contradição em termos. Significa um forte desejo de viver que toma a forma de uma disposição para morrer. Quem perder a sua vida, salvá-la-á. Não é um fragmento de misticismo para santos e heróis. É um fragmento de orientação para o dia a dia de navegantes e alpinistas. Poderia ser estampado um livro de orientações ou de exercícios para escaladores de montanhas. Nesse paradoxo está todo o princípio da coragem. Mesmo da coragem totalmente terrena ou totalmente brutal. Um homem isolado pelo mar pode salvar a vida arriscando no precipício. Ele só pode escapar da morte se for continuamente pisando a 1 centímetro dela. Um soldado cercado por inimigos, se quiser achar uma saída, precisa combinar um forte desejo de viver com uma estranha despreocupação com a morte. Ele não deve simplesmente agarrar-se à vida, pois então será covarde e não escapará. Ele não deve simplesmente aguardar a morte, pois então será suicida e não escapará. Ele deve buscar a vida num espírito de furiosa indiferença diante dela. Deve desejar a vida como água e, no entanto, beber a morte como vinho. Nenhum filósofo, imagino eu, jamais expressou esse enigma romântico com a necessária lucidez, e eu certamente não o fiz. Mas o cristianismo fez mais. Ele demarcou seus limites nas terríveis sepulturas do suicida e do herói, mostrando a distância entre quem morre por amor à vida e quem morre por amor à morte. E depois disso sempre ostentou, acima das lanças europeias, o estandarte do mistério da cavalaria, a coragem cristã, que é um desdém da morte, não a coragem chinesa, que é um desdém da vida. E agora eu começava a achar que essa dúplice paixão era a chave cristã da ética em todos os pontos. Em todos os pontos, o credo criava uma moderação a partir do choque silencioso de duas emoções tempestuosas. Tomemos, por exemplo, a questão da modéstia, do equilíbrio entre o mero orgulho e a mera depressão. O pagão médio, assim como o agnóstico médio, simplesmente diria que estava contente consigo mesmo, mas não insolentemente satisfeito. Que havia muitas pessoas melhores e muitas piores do que ele. Que seus méritos eram limitados, mas ele cuidaria de tê-los. Em resumo,
Ele caminharia de cabeça erguida, mas não necessariamente de nariz empinado. Essa é uma posição racional e digna de um homem, mas está aberta a objeção que vimos contra o compromisso entre o otimismo e o pessimismo, a resignação de Matthew Arnold. Sendo uma mistura de duas coisas, é uma diluição de ambas. Nenhuma está presente em sua força plena e nenhuma contribui com sua cor total. Esse orgulho adequado não eleva o coração como o som das trombetas. Você não pode vestir-se de púrpura e dourado por ele. Em contrapartida, essa suave modéstia nacionalista não purifica a alma com fogo, nem a deixa clara como cristal. Ao contrário da humildade rigorosa e profunda, ela não transforma o homem numa criancinha que pode sentar-se aos pés da relva. Ela não faz olhar para o alto e ver maravilhas, pois a Alice precisa ficar pequena se quiser ser Alice no País das Maravilhas. Assim, essa modéstia perde tanto a poesia de ser orgulhosa quanto a poesia de ser simples. O cristianismo buscou, por meio desse mesmo expediente estranho, salvar as duas coisas. Ele separou as duas ideias e depois exagerou ambas. Num sentido, o homem devia sentir-se mais orgulhoso do que nunca. No outro, ele devia ser mais humilde do que jamais fora. Na medida em que sou homem, sou o principal dos pecadores. Toda a humildade que significara pessimismo, que significara assumir uma visão vaga ou mesquinha do próprio destino, tudo isso devia ser descartado. Não devíamos mais dar ouvidos às lamúrias do Eclesiastes, dizendo que a humanidade não tinha primazia alguma sobre os brutos, ou ao grito horrível de Homero, dizendo que o homem era apenas o mais triste de todos os animais do campo. O homem era uma estátua de Deus caminhando pelo jardim. O homem tinha primazia sobre todos os brutos. O homem só era triste por não ser um animal, mas sim um Deus falido. Os gregos haviam falado de homens rastejando sobre a terra como se agarrados a ela. Agora o homem devia pisar sobre a terra como se quisesse subjugá-lo. O cristianismo, desse modo, alimentou um pensamento de dignidade do homem que somente poderia ser expresso em coroas raiadas como o sol e leques com plumagem de pavão. No entanto, ele podia ao mesmo tempo alimentar um pensamento sobre a abjeta pequenez do homem que só poderia ser expresso em jejuns e fantástica submissão, nas escuras cinzas de São Domingos e nas brancas neves de São Bernardo. Quando alguém pensava em si mesmo, havia espaço e vazio suficientes para qualquer quantidade de sombria abnegação e amarga verdade. Ali o cavalheiro realista podia tomar todas as liberdades, desde que as tomasse consigo. Havia um playground aberto para o feliz pessimista. Deixemos que ele diga o que quiser contra si, desde que não blasfeme contra o objetivo original de seu ser. Deixemos que ele chame a si de louco, até mesmo de louco danado, embora isso seja calvinista, mas ele não deve dizer que os loucos não são dignos de salvação. Ele não deve dizer que um homem, na qualidade de homem, pode não ter valor. Aqui, mais uma vez resumindo, o cristianismo superou a dificuldade de combinar furiosos opostos mediante a manutenção de ambos, cada uma com sua fúria. A igreja foi positiva nos dois pontos. Não se pode fazer uma ideia pequena demais de si mesmo, nem se pode fazer uma ideia grande demais da própria alma. Tomemos outro caso. A complicada questão da caridade, que alguns idealistas altamente descaridosos parecem julgar muito simples. A caridade é um paradoxo com a modéstia e a coragem. Mal formulada, a caridade certamente significa uma de duas coisas: perdoar atos imperdoáveis ou amar pessoas não amáveis. Mas se nos perguntarmos, como fizemos no caso do orgulho,
O que um pagão sensato sentiria a respeito desse assunto? Vamos provavelmente começar da base da questão. Um pagão sensato diria que há algumas pessoas que se podem perdoar e algumas que não se podem. Um escravo que roubasse vinho poderia ser motivo de riso. Um escravo que traísse seu benfeitor poderia ser morto e amaldiçoado mesmo depois de morto. Na medida em que o ato era perdoável, o homem era perdoável. Isso, mais uma vez, é racional e até reconfortante, mas é uma diluição. Não deixe espaço para o puro horror perante uma injustiça, como aquele que é uma grande beleza no inocente. E não deixe espaço para a mera ternura pelos homens, na qualidade de homens, como a que constitui todo o fascínio do caridoso. Como antes o cristianismo entrou em cena. Entrou de maneira alarmante com uma espada e separou uma coisa da outra. Separou o crime do criminoso. Ao criminoso devíamos perdoar até 70 vezes 7. Ao crime não devíamos perdoar de modo algum. Não bastava que os escravos que roubassem vinho inspirassem em parte ira e em parte bondade. Nós devíamos irar-nos muito mais com o furto do que antes, e, no entanto, devíamos ser muito mais bondosos com os ladrões do que antes. Havia espaço para a ira e para o amor sem limites. E quanto mais eu contemplava o cristianismo, tanto mais percebia que, embora ele houvesse estabelecido uma regra e uma ordem, o objetivo principal dessa ordem era permitir espaço para coisas boas sem limites. A liberdade mental e emocional não é tão simples como parece. Na realidade, ela exige um equilíbrio de leis e condições tão meticuloso como acontece com a liberdade social e política. O anarquista estético comum que se dispõe a sentir tudo livremente, no fim se enreda no paradoxo que simplesmente o impede de sentir. Ele foge dos limites familiares para seguir a poesia. Mas, cessando de sentir os limites familiares, ele deixa de sentir a Odisseia. Está livre de preconceitos nacionais e do patriotismo exterior. Mas estando fora do patriotismo, ele está fora de Henrique V. Esse tipo de literato está simplesmente fora de toda a literatura. É mais prisioneiro do que qualquer fanático. Pois se há um muro entre você e o mundo, faz pouca diferença você se descrever como alguém fechado dentro ou alguém fechado fora. O que queremos não é a universalidade que está fora dos sentimentos normais. Queremos a universalidade que está dentro de todos os sentimentos normais. Ali está toda a diferença entre estar livre fora deles, como um homem está livre fora da prisão, e estar livre deles, como um homem se livra de uma cidade. Eu estou livre fora do castelo de Windsor, isto é, não estou forçosamente detido lá dentro, mas de modo algum estou livre daquele prédio. Como pode o homem estar praticamente livre de belas emoções, conseguindo atirá-las no espaço definido, sem ruptura ou injustiça? Essa foi a proeza desse paradoxo cristão das paixões paralelas. Concedido o primeiro dogma da guerra entre o divino e o diabólico, a revolta e a ruína do mundo, o seu otimismo e pessimismo, como poesia pura, puderam desprender-se feito cataratas. São Francisco, elogiando todo o bem, pôde ser um otimista mais retumbante do que Walt Whitman. São Jerônimo, denunciando todo o mal, pôde pintar um mundo muito mais negro que Schopenhauer. As duas paixões estavam livres porque as duas eram mantidas dentro de seu espaço. O otimista poderia despejar todo o louvor que quisesse sobre a bela música da marcha, as trombetas douradas e os purpúreos estandartes a caminho da batalha. Mas ele não deveria chamar a luta de desnecessária. O pessimista poderia desenhar com as mais negras tintas que escolhesse as repugnantes marchas ou as sangrentas feridas, mas ele não deveria chamar a luta de desesperada. O mesmo se aplicaria a todos os outros problemas morais, ao orgulho, ao protesto e à compaixão.
definindo sua doutrina principal, a Igreja não apenas manteve lado a lado coisas aparentemente inconsistentes, mas o que é mais notável, permitiu que elas irrompessem numa espécie de violência artística que em outras circunstâncias seria impossível apenas para anarquistas. A submissão humilde ficou mais dramática que a loucura. O cristianismo histórico assumiu estatura estranha de um coup de théâtre de moralidade, coisas que estão para a virtude como os crimes de Nero estão para os vícios. Os espíritos de indignação e de caridade assumiram formas terríveis e atraentes, variando da fúria monástica que castigou como um cão o primeiro e maior dos plantagenetas, até a sublime compaixão de Santa Catarina, que no matadouro oficial beijou a cabeça sangrenta do criminoso. A poesia podia ser encenada bem como composta. Esse estilo heróico e monumental na ética desapareceu inteiramente com a religião sobrenatural. Eles, sendo humildes, podiam exibir-se, mas nós somos orgulhosos demais para sermos proeminentes. Nossos professores de ética escrevem com argumentação racional em favor da reforma das prisões, mas não existe a probabilidade de vermos o Sr. Cadbury ou qualquer outro eminente filantropo entrar no cárcere de Reading para abraçar o cadáver estrangulado antes de ele ser atirado na cal viva. Nossos professores de ética escrevem com delicadeza contra o poder dos milionários, mas não existe a probabilidade de vermos o Sr. Rockefeller ou qualquer outro tirano moderno publicamente chicoteado na abadia de Westminster. Assim, a dupla acusação dos secularistas, embora lançando apenas trevas e confusão sobre si mesmos, projeta uma luz real sobre a fé. É verdade que a Igreja histórica enfatizou ao mesmo tempo o celibato e a família, defendeu ferozmente ao mesmo tempo, se assim se pode dizer, que se deve ter filhos e que não se deve tê-los. Manteve as duas coisas lado a lado como duas cores fortes, vermelho e branco, como o vermelho e o branco no escudo de São Jorge. Sempre teve um ódio sadio pelo rosa. Ela odeia a combinação de duas cores, que é o fraco recurso dos filósofos. Ela odeia essa evolução do preto para o branco, que é o mesmo que um cinza sujo. De fato, toda a teoria da Igreja sobre a virgindade poderia ser simbolizada na afirmação de que o branco é uma cor, não simplesmente a ausência de cor. Tudo aquilo em que estou insistindo aqui pode ser expresso dizendo-se que o cristianismo procurou, na maioria desses casos, manter as duas cores coexistindo, porém puras. Não se trata de uma mistura como castanho roxo, trata-se antes de algo como a seda jaspeada, pois a seda lustrada sempre forma ângulos retos, segundo o padrão na cruz. Nota de rodapé. Seda jaspeada. Seda tecida com um fio de uma cor na trama e um fio de outra cor na urdidura. Dependendo do ângulo do qual se olha, o tecido apresenta uma cor diferente e bem definida. Fim de nota de rodapé. Isso acontece naturalmente com as acusações contraditórias dos anticristãos sobre a submissão e a carnificina. Pois é verdade que a Igreja pediu que alguns homens lutassem e que outros não lutassem. E é verdade que aqueles que lutaram comportaram-se como raios e aqueles que não lutaram como estátuas. Tudo isso simplesmente significa que a Igreja preferiu usar seus super-homens e usar seus tolstoianos. Deve haver algo de bom na vida da batalha, pois tantos homens bons sentiram prazer em ser soldados. Deve haver algo de bom na ideia da não resistência, pois tantos homens bons parecem gostar de ser coacres. Tudo que a Igreja fez no que se refere a esse ponto foi impedir que uma dessas coisas boas desbancasse a outra. Elas existiram lado a lado. Os tolstoianos, tendo todos os escrúpulos de monges, simplesmente tornaram-se monges. Os quáqueres tornaram-se um clube em vez de uma seita. Os monges
disseram tudo o que diz Tolstói. Despejaram lúcidas lamentações sobre a crueldade da batalha, a vaidade da vingança. Mas os tolstoianos não são suficientemente adequados para dirigir o mundo inteiro. E nas épocas de fé, não lhes foi permitido dirigi-lo. O mundo não foi privado da última investida de Sir James Douglas ou do estandarte da donzela Joana. E às vezes essa pura gentileza e essa pura ferocidade se encontraram e justificaram a sua junção. O paradoxo de todos os profetas se cumpriu, e na alma do rei São Luís, o leão deitou-se com o cordeiro. Mas é preciso lembrar que o texto é interpretado com demasiada leviandade. Com frequência se assegura, especialmente em nossas tendências tolstoianas, que quando o leão se deita com o cordeiro, o leão torna-se semelhante ao cordeiro. Mas isso é brutal anexação e imperialismo da parte do cordeiro. Isso é simplesmente o cordeiro absorvendo o leão, em vez de o leão comer o cordeiro. O verdadeiro problema é o seguinte: pode o leão deitar-se com o cordeiro e ainda reter sua régia ferocidade? Esse é o problema que a igreja enfrentou. Esse é o milagre que ela conseguiu. Isso é o que chamei de adivinhar as excentricidades ocultas da vida. Isso é saber que o coração do homem está à esquerda e não no meio. Isso é saber não apenas que a terra é redonda, mas também exatamente onde ela é achatada. A doutrina cristã detectou as esquisitices da vida. Ela não apenas descobriu a lei, mas previu as exceções. Subestimam o cristianismo os que dizem que ele descobriu a misericórdia. Qualquer um poderia descobrir a misericórdia. De fato, todo mundo fez. Mas descobrir o plano para ser misericordioso e também severo, isso foi antecipar uma estranha necessidade da natureza humana. Pois ninguém quer ser perdoado por um pecado grande como se fosse um pecado pequeno. Qualquer um poderia dizer que não deveríamos ser totalmente infelizes nem totalmente felizes, mas descobrir até que ponto alguém pode ser totalmente infeliz sem eliminar a possibilidade de ser totalmente feliz. Isso foi uma descoberta na psicologia. Qualquer um poderia dizer nem pavonear-se, nem rastejar, e seria um limite. Mas dizer aqui você pode pavonear-se, ali você pode rastejar, isso foi uma emancipação. Esse foi o grande feito envolvendo a ética cristã, a descoberta de um novo equilíbrio. O paganismo fora como um pilar de mármore, reto por sua proporção simétrica. O cristianismo foi como uma áspera e romântica rocha, que embora oscile sobre o pedestal a um ligeiro toque, todavia, sendo que suas exageradas excrescências se equilibram entre si, ali está entronizada há 1000 anos. Numa catedral gótica, as colunas eram todas diferentes, mas todas necessárias. Cada suporte parecia acidental e fantástico. Cada pilar era um contraforte. Assim também no cristianismo, aparentes acidentes se equilibravam. Becket usava um cilício sobre suas vestes de ouro e púrpura, e há muito a dizer em defesa dessa combinação, pois Becket se beneficiava com o cilício, enquanto as pessoas na rua se beneficiavam vendo o ouro e a púrpura. Trata-se no mínimo de um estilo melhor que o do milionário moderno, que por fora exibe o preto e o desbotado para os outros e esconde o ouro junto ao seu coração. Mas o equilíbrio não estava sempre no corpo físico, como no caso de Becket. O equilíbrio muitas vezes se distribuía por todo o corpo da cristandade. Pelo fato de um homem rezar e jejuar nas neves do norte, flores poderiam ser arremessadas em seus festivais nas cidades do sul. E pelo fato de fanáticos beberem água nas areias da Síria, outros homens ainda poderiam beber cidra nos pomares da Inglaterra. Isso é o que torna o cristianismo
ao mesmo tempo muito mais intrigante e interessante do que o Império Pagão. Exatamente como a Catedral de Amiens não é melhor, mas é mais interessante do que o Partenon. Se alguém quer uma prova moderna de tudo isso, que considere o curioso fato seguinte: sob o cristianismo, a Europa, embora continue sendo uma unidade, dividiu-se em nações individuais. O patriotismo é um exemplo perfeito desse deliberado equilíbrio de uma qualidade enfática contra a outra. O instinto do Império Pagão teria dito: vocês todos serão cidadãos romanos e se tornarão semelhantes entre si. Que os alemães sejam menos lentos e reverentes, que os franceses sejam menos experimentais e rápidos. Mas o instinto da Europa cristã diz que os alemães permaneçam lentos e reverentes, para que os franceses possam, em maior segurança, ser rápidos e experimentais. Vamos criar um equilíbrio a partir desses excessos. O absurdo chamado Alemanha deverá corrigir a insensatez chamada França. Último e mais importante, é exatamente isso que explica o que é tão inexplicável para todos os críticos modernos da história do cristianismo. Refiro-me às monstruosas guerras sobre pequenos pontos de teologia, os terremotos de emoção envolvendo um gesto ou uma palavra. Era apenas uma questão de 1 centímetro, mas 1 centímetro é tudo quando você está equilibrando. A igreja não poderia dar-se ao luxo de oscilar 1 milímetro em alguns pontos se quisesse continuar seu grande e ousado experimento de equilíbrio irregular. Assim que se permitisse que uma ideia perdesse um pouco de sua força, alguma outra ideia ganharia força demais. O que o pastor cristão conduzia não era um rebanho de ovelhas, mas sim uma manada de touros e tigres, de terríveis ideais e vorazes doutrinas, cada uma delas forte o suficiente para transformar-se numa falsa religião e devastar o mundo. Lembre-se de que a igreja abraçou especificamente ideias perigosas. Ela foi uma domadora de leões. A ideia do nascimento por meio do Espírito Santo, da morte de um ser divino, do perdão dos pecados ou do cumprimento das profecias, qualquer um pode ver que são ideias que precisam apenas de um toque para transformar-se em algo blasfemo ou feroz. Os artífices do Mediterrâneo deixaram que o menor elo se partisse, e o leão do pessimismo ancestral rompeu sua cadeia nas esquecidas florestas do norte. Dessas compensações teológicas devo falar mais adiante. Aqui basta observar que se algum pequeno erro fosse cometido na doutrina, enormes disparates poderiam ser cometidos na felicidade humana. Uma frase formulada erroneamente acerca da natureza do simbolismo teria quebrado todas as melhores estátuas da Europa. Um deslize nas definições poderia parar todas as danças, poderia secar todas as árvores de Natal ou quebrar todos os ovos de Páscoa. As doutrinas tinham de ser definidas dentro de rigorosos limites, até mesmo para que o homem pudesse desfrutar de liberdades humanas gerais. A igreja precisou ser cuidadosa, se não por outro motivo, para que o mundo pudesse ficar despreocupado. Essa é a emocionante aventura da ortodoxia. As pessoas adquiriram o tolo costume de falar de ortodoxia como algo pesado, enfadonho e seguro. Nunca houve nada tão perigoso ou tão estimulante como a ortodoxia. Ela foi a sensatez. E ser sensato é mais dramático que ser louco. Ela foi o equilíbrio de um homem por trás de cavalos em louca disparada, parecendo abaixar-se para este lado, depois para aquele, mas em cada atitude mantendo a graça de uma escultura e a precisão da aritmética. A igreja, em seus primeiros dias, correu violenta e velozmente com qualquer cavalo de batalha. No entanto, é totalmente anti-histórico dizer que ela apenas cometeu loucuras apegando-se a uma única ideia, como um fanatismo vulgar. Ela curvou-se para a esquerda e para a direita
na medida exata a fim de evitar enormes obstáculos. Num dado momento, ela abandonou o enorme vulto do arianismo, apoiado por todos os poderes desse mundo para fazer o cristianismo mundano demais. No instante seguinte, ela estava curvando-se para evitar o orientalismo que o teria espiritualizado demais. A Igreja Ortodoxa nunca tomou a rota fácil ou aceitou as convenções. A Igreja Ortodoxa nunca foi respeitável. Teria sido mais fácil ter aceitado o poder terreno dos arianos. Teria sido mais fácil, durante o calvinista século XVII, cair no abismo infinito da predestinação. É fácil ser louco. É fácil ser herege. É sempre fácil deixar que cada época tenha sua cabeça. O difícil é não perder a própria cabeça. É sempre fácil ser um modernista, assim como é fácil ser um snob. Cair em qualquer uma das ciladas explícitas de erro e exagero que um modismo depois de outro e uma seita depois de outra espalharam ao longo da trilha histórica do cristianismo, isso teria sido de fato simples. É sempre simples cair. Há um número infinito de ângulos para levar alguém à queda e apenas um para mantê-lo de pé. Cair em qualquer um dos modismos, do agnosticismo à ciência cristã, teria de fato sido óbvio e sem graça. Mas evitá-los a todos tem sido uma estonteante aventura. E na minha visão, a carruagem celestial voa esfuziante, atravessando as épocas. Enquanto as monótonas heresias estão esparramadas e prostradas, a furiosa verdade cambaleia, mas segue de pé.